Me diz uma coisa, você fala sobre mudanças. Um palestrante, ele tem que escolher um tema, uma linha, e isso já foi, assim, fácil para você? Quando você falou, eu quero ser palestrante especialista em mudanças? Olha, Beth, os palestrantes que têm mais oportunidade de serem reconhecidos como bons palestrantes, normalmente eles têm um posicionamento, eles têm um tema da qual eles são especialistas. Fazendo uma comparação simples com o médico. Existe o clínico geral, que atende todas as doenças, e tem o médico especialista que vai cuidar de determinadas situações. O próprio mercado da medicina já mostra que o especialista ele cobra mais caro, ele quando tem uma doença específica, as pessoas vão atrás dele porque confiam mais nele para tratar aquele problema do que um clínico geral. Mesma coisa no mundo das palestras. Quando eu comecei, eu falava de muita coisa. Dava palestra de gestão do tempo, de economia, porque eu sou administrador por formação, sempre gostei de estudar, ler, então tinha facilidade. Só que isso me deixou um palestrante, um treinador meio genérico. Meio clínico geral. Clínico geral, nada contra. Mas que não era bem o que o mercado valoriza mais, sabe? Falando um pouco de mercado de palestra. Até que chegou um momento, eu fui fazer umas imersões, assim, uns treinamentos, participar de umas mentorias com Roberto Chiniachik, que é palestrante, Excelente. escritor, conhecidíssimo, com a Silvia Garcia, que era mais especializada em vendas de palestra. E nesse que eu fui fazer com a Silvia, ela não é conhecida como o Roberto, mas ela é muito conhecida no ramo. Conversando com ela, ela falou, peraí, Marcelo, você é palestrante do quê? Aí eu comecei a listar um monte de coisa. Ela falou, pô, pode parar, peraí. Você é o clínico geral, então você tem que ter um foco. E isso doeu em mim, assim. Eu falei, peraí, mas tem que ter um foco, eu gosto de falar tanta coisa. E o difícil, Beth, não é você escolher algo para fazer, é você deixar de lado outras coisas que talvez você goste também, né? E eu falei, mas faz sentido o que ela me disse. Aí eu lembro que eu fiquei uns 3 dias assim, pirando nesse assunto. Peraí, mas eu sou palestrante do quê? Aí eu comecei a perceber que, peraí, o meu papel é o quê? É ajudar as pessoas a mudarem comportamento, ajudar as empresas a evoluírem. Eu falei, peraí, eu sou especialista em mudanças. Mas não era. Eu era especialista era genérico em tudo. Aí eu fui atrás. Aí você aprofundou. Aí eu fui fazer curso de gestão de mudança e gestão de crise nos Estados Unidos. Fui fazer mestrado na área de inovação e mudança. Aí fui me desenvolvendo aí. Hoje sim eu sou especialista nisso. Tem gente que brinca comigo, fala, você trabalha na Graneiro? Mas não é esse tipo de mudança que eu sou especialista. Na verdade, eu não sou bom nisso. Mas é tão bom quando a gente assiste uma palestra e a gente sai lá pensando, sai da palestra pensando em mudar alguma coisa. Exato. Porque eu acho que esse é o grande start, não é mesmo? Eu vou num evento, eu vou assistir uma palestra, poxa, precisa mexer comigo. Claro. E toda mexida, todo chacoalhão que a vida nos dá, né, que uma palestra proporciona, é para mudança. Acho que no fim todo palestrante é um palestrante de mudança, né? Ele está querendo ajudar as pessoas a mudarem algo nelas ou no contexto que elas trabalham, né? Mas eu especializei mesmo nesse olhar de por que a gente tem que mudar, quais são as barreiras que temos quando a gente quer mudar, como é que a gente muda comportamentos, como é que a gente sai do piloto automático. Aí eu fui entrando muito nessa linha. E palestrante, assim, ele tem que ter muitos conhecimentos, né? Por exemplo, um pouquinho de psicologia, sim. mesmo que ele dê palestra dentro de um ambiente empresarial, assim, ele está tratando com pessoas, né? Sem dúvida. Olha, eu vou dizer para você que de tudo que eu precisei estudar para falar o que eu falo, o que mais me ajudou foi quando eu fui fazer uma pós-graduação em neurociências. Então eu fui estudar, fui na PUC. Eu comecei a estudar essa questão de como funciona o cérebro. Ali parece que abriu uma coisa assim na minha mente do tipo, peraí, agora eu entendi. Né? Por que pessoas têm medo de mudança? Por que umas têm mais facilidade? Por que a gente faz muita coisa no automático? Foi a neurociência que foi a ciência que mais me ajudou. Mas tem muito de sociologia, psicologia, tem da administração, da gestão de negócios. Tem muito disso dentro do que eu falo. Agora, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe um filósofo muito famoso aqui no Brasil, não é mesmo? Muito querido, que é o Mário Sérgio Cortella. E vocês acreditam que esse moço é amigo dele? Ele foi meu professor. Esse moço já fez curso com ele. Ele tinha o telefone dele, gente. Eu tive a oportunidade de conhecer também o Cortella. Nunca o entrevistei. Maravilhoso. Mas eu fui numa palestra, fui a primeira a conseguir o autógrafo com ele. Olha que legal. E eu me lembro uma vez a gente conversando e você disse, pois é, Beth, o Cortella me deu muitos conselhos. Foi. Como assim, meu amigo? O Cortella, eu tive algumas oportunidades com ele. A maior de todas foi quando ele me deu aula, né? Porque hoje eu sou professor também na Fundação Dom Cabral, que não sei se as pessoas conhecem, é a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Uau! E ela fica no Brasil. Ela fica em Nova Lima, ali na região de Belo Horizonte. Só que antes de ser professor lá, eu fui aluno lá. Fui fazer um curso, formações, e o Cortella foi meu professor de ética.
E quando ele foi meu professor de ética, não vou dizer que rolou uma amizade, porque acho que ele deve ter outros amigos muito mais presentes na vida dele, como eu tenho outros muito mais presentes na minha vida. Mas assim, rolou uma sintonia muito, muito forte, porque eu queria beber de tudo que ele ensinava, assim, não só no conteúdo, mas na forma, porque eu admiro demais ele, a pessoa dele também, sabe? Sim. É um cara simples, é um Íntegro. cara íntegro, gentil, inteligente demais, né? Aí eu falei, não, preciso colar nesse homem. Eu colava nele, eu enchia até o saco, eu acho, assim, do tipo, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E ele meio que acolheu. Tanto que ele me deu o WhatsApp dele na época e falou, quando tiver dúvida, me pergunta. Né? Depois eu encontrei com ele, depois que terminou o curso, né? Eu encontrei com ele em eventos. Graças a Deus já compartilhei o palco com ele, com o Leandro Carnal, com o Clóvis de Barros, com grandes palestrantes, graças a Deus. Mas ele tem um espaço maior. E eu lembro de um conselho muito forte que ele me deu, que não foi um conselho. Ele me deu um livro dele, autografado, e dentro do livro tinha um marca-página, que eu acho que ele escolheu aquele marca-página de propósito, porque na marca-página tinha um pequeno texto, um textozinho, que não era dele, é do Rubem Alves. Sim. Né? Quando eu li aquele texto, foi tudo que eu precisava para entrar de fato na carreira de palestrante. Foi determinante. Foi. O texto é assim, somos assim, sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, mas a ausência de certezas. E é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso que trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram. E foi a época que eu pedi conta da empresa para poder ser palestrante. Nossa. Eu posso pedir uma coisa? Claro. Eu estou pedindo tanta coisa pro Marcelo, desde que nós começamos a tratar aqui do podcast. Fala aquele exemplo que eu gosto tanto, que você fala dos 2 pés nas canoas. Perfeito. Porque às vezes pode ser que tem gente assistindo a gente hoje que está assim no momento de indecisão da sua vida. Por quê? Porque é fácil a gente decidir, isso também aprendi com ele, viu, gente? Quando uma coisa é boa e a outra não é tanto. Pronto, você já fica com a coisa boa. Não é fácil. Mas e quando as duas coisas têm um peso especial na sua vida? As duas coisas são boas. Exatamente. Como que você fez essa escolha? Então eu vou explicar isso dizendo um pouco do que aconteceu comigo, porque na verdade, quando eu uso isso em palestras às vezes, quando encaixa, mas é muito baseado no que eu vivi também, né? O que é ter 2 pés, cada um numa canoa? É você estar sempre tentando se equilibrar numa situação que você pode cair a qualquer momento. Então, para você não cair, o que você faz? Você mantém as 2 canoas o mais próximo possível. Não tem como você deixar uma canoa para o lado e outra para o outro se você está com um pé em cada. Você vai ali, né? Justo. Exatamente. Mas o que seria esse um pé em cada canoa? Às vezes a gente tem momentos na vida em que a gente quer tudo ao mesmo tempo. Porque elas são boas, né? Sim. E tem hora que você tem que abandonar uma canoa e jogar o pé naquela outra que você escolheu e vai com as 2 para frente. No meu caso, Beth, isso aconteceu, ficou muito claro para mim no momento em que era executivo de RH na Maxion. Eu era ali o principal executivo de RH. Estava numa carreira de sucessão para assumir até um cargo maior, de uma direção mais corporativa, uma coisa assim. E aquilo ali era uma coisa boa, porque eu gostava e me dava uma estabilidade econômica muito boa, principalmente para quem mora numa cidade igual Cruzeiro, onde ali era um salário maravilhoso, né? E por outro lado, eu já tinha essa carreira de palestrante, de treinador e também de professor, mas que eu conciliava essa carreira com a carreira de executivo. Então eu trabalhava durante o dia na Maxion e à noite ia dar aula, ia dar palestra, às vezes no final de semana. Quantas vezes eu, da sexta à noite, pegava um avião. Eu ia muito para Belém dar palestra, lá sou bastante conhecido. E dava palestra no sábado, voltava no domingo, na segunda-feira já ia trabalhar na Maxion. Meu Deus! É corrido. Só que aconteceu, eu percebi que as 2 carreiras eram muito boas, eu era muito feliz, era feliz numa e sou feliz até hoje na outra. Só que é a história de manter as 2 canoas próximas para você não cair. Nenhuma das 2 deslanchava 100%. Porque eu não conseguia, pelo menos eu me sentia assim, tá? Eu não conseguia ser o executivo especial, 100% dedicado à empresa, porque eu tinha esse outro trabalho que também tomava meu tempo e a minha mente, né? Sim. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia deslanchar a carreira de palestrante porque eu tinha que, segunda a sexta-feira, bater o cartão. Você tinha horário. Tinha horário. Lógico, eu não batia cartão fisicamente, porque eu era executivo, mas dentro dessa mesma lógica eu tinha compromisso. E também que ocupava a minha mente. Eu lembro de situações na Maxion de grandes demissões. De demitir 300 pessoas no dia, aquilo ali acabava com a minha motivação o tempo todo. Como também, às vezes, tinha que contratar 500 num dia, e aquilo ali... tudo haja energia. Energia demais. Eu com a minha equipe, claro, não fazia isso sozinho, né? Melhor, não fazia isso diretamente. Mas, então, as 2 coisas começaram a ficar tão conflitantes, não no sentido de serem coisas tão diferentes, mas porque ou tinha que investir numa ou noutra.
E chegou um momento tão curioso que meu chefe na época, o Joaquim, chegou em mim e falou assim, Marcelo, a gente quer colocar você num plano de desenvolvimento, porque a gente tem um plano de daqui a 1, 2 anos, você assumir um outro papel mais importante. Você tem interesse? Você tá afim? Só que naquela época eu tava com o pé nas duas canoas, tinha acabado de ler o texto do Cortella, esse que do Rubem Alves que ele me deu. Eu falei, gente, sim ou não, sim ou não? Sorte que ele me deu um tempo para pensar. Na verdade, nem precisava de tanto tempo, mas no dia seguinte, falando no dia seguinte a gente conversa. Eu acho que ele sentiu que não era bem o que eu queria. No dia seguinte eu fui lá e falei, chefe, 2 coisas. Primeira, agradeço demais, mas eu não quero esse cargo. Porque se eu assumir esse cargo, eu vou ter que ficar mais tempo aqui e vai ser desleal eu assumir esse cargo e sair. Então, não quero. E segunda coisa, eu queria pedir conta. Nossa! Eu queria pedir conta porque eu também não acho justo. Você querer me desenvolver, porque você espera algo de mim e eu não quero. Entendeu? Eu já tinha um cargo importante, mas ele queria algo mais importante ainda. Então, o que estava pesando, assim, o que estava mexendo mais com o seu coração... Foi. Né? Porque é palestrante, é tudo... Mas tem coração. Sim, sim. A gente sempre sabe, né? Quando a gente descobre o nosso propósito nesse mundo, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. E quando você olha para trás, Beth, você descobre que é tudo muito um ciclo importante para chegar onde você quer chegar. É. Mas eu entrei na Maxo por ser palestrante. Entendeu? É a história e que eu te saiu contei. para ser palestrante. Meu aí Deus. é a história das 2 canoas. Aí eu tirei o pé de uma canoa, joguei os 2 numa só e falei, agora eu não tenho outra vaquinha para tirar o leite. Agora é isso. Vou remar. Vai ter que remar. Deu certo, graças a Deus. Tá Sou muito remando feliz há no que 10 faço. anos. Há 10 anos, exclusivamente nisso.